respiramos. Tu és, Senhor, a nossa rocha, o nosso rochedo, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Oh, Paracletos, Tu és o nosso Consolador, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amado. E nós clamamos pela Tua presença nesta manhã, Pai. Visita cada uma que está aqui, Senhor, com suas angústias, suas dores. Senhor, Tu conheces o coração, Pai. Eu não conheço, Senhor. Eu não tenho acesso, Senhor, mas Tu tens e a Tua palavra tem, Pai. E eu te peço nesta manhã, Pai, que a Tua palavra possa vir como uma água suave, entrando, Senhor, nesses lugares, Pai, que nós reiteradamente fechamos as portas. Senhor, lugares de dor, de angústia, de solidão, de escuridão, Pai, nós te pedimos nesta manhã, entra nestes lugares. Revigora com as águas que fluem do Teu trono, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos águas que curam nesta manhã. Ó Pai, a Tua palavra diz que existe um rio que flui do trono de Deus. E estas águas curam, Senhor. Eu quero te pedir nesta manhã, libera essas águas sobre nós. Que ninguém possa sair daqui, Senhor, sem se permitir, Senhor, entrar nessas águas, Pai. Oh Espírito Santo, libera estas águas, nas mais profundas dores, nos mais profundos traumas. Eu te peço, Espírito Santo, libera essas águas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, aleluia, Ele está aqui, irmãos, oh glória. É muito bom estarmos na casa do Senhor. Não há melhor lugar, né? Davi diz que prefere um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que esse seja o desejo também do nosso coração. Amém? Eu queria ler com vocês Ezequiel 47. É uma passagem comum, assim, muito pregada, né? Muito falada, vocês talvez conheçam até de cor, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mesmo que seja um texto bem conhecido, eu creio que o Senhor vai trazer algo novo nessa manhã para nós, amém? Porque ela é viva, a palavra é viva, ela se transforma. Às vezes você lê um texto e fala, como é que eu nunca tinha visto isso aqui antes, né? E eu creio que vai ser uma manhã como essas, hoje. Eu quero ler Ezequiel 47, de 1 a 12. E diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas para o lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim,
haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto, para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus. Então, tem mais ou menos umas 2 semanas, eu assisti no canal da Aline, Israel com a Aline. Quem segue ela aqui? Muito boa. Ela tem milhares de seguidores, né? E eu assisti um vídeo dela que falava sobre a cura do Mar Morto. Quem assistiu? E ela traz ali, né, naquele vídeo, o cumprimento de uma profecia de mais ou menos 2.600 anos atrás, que é justamente essa que nós acabamos de ler, né? Eu fui tão impactada, tão ministrada por aquele vídeo, que eu passei um tempo estudando esse texto e senti orientação do Senhor de trazer uma palavra baseada nesse texto, né? O relato bíblico aí que a gente leu de Ezequiel nos falam de águas que fluem de um rio caudaloso, águas purificadoras que iriam transformar a morte em vida. Pelo poder de Deus, miraculosamente, a morte seria dissipada e tudo viveria. Ezequiel recebe as palavras do mensageiro que diziam que este rio de água doce, que nasce do templo, seria canalizado para o Mar Morto, onde o fluxo do seu leito faria com que águas mortas e malditas fossem curadas, convertendo-as num lago de água doce. Isso aí está no versículo 8, né? Ainda aquele rio daria vida a todas as criaturas que entrassem em contato com as suas águas. E os pescadores, isso aí está no versículo 10, se beneficiariam ao pescar nas águas deste rio, porque haveria muitíssimos peixes, está lá também no versículo 9. Tão rico em pescado como o mar Mediterrâneo, versículo 10. E a água daquele rio teria um efeito vivificador, fecundando a aridez do deserto, tornando salubres as águas do Mar Morto e enchendo de vida. A gente viu isso no vídeo, né, que ela vai mostrando como tem brotado, como se fossem piscinas de águas, e só está brotando do lado de Israel, mais do que do lado da Jordânia. E essas águas, elas estão sarando o Mar Morto, né? E aí ela mergulha num lugar e começa a mostrar os peixes. E é impressionante, né? Porque quem já foi no Mar Morto sabe que aquilo ali é um deserto, né? Um deserto, um lugar super árido, assim, terrível. E, normalmente, quando a gente ouve ministrações nesse texto, os focos, né, existem alguns focos aí abordados, mas um dos mais abordados é a necessidade de nos aprofundarmos em Deus, né? A importância de um relacionamento contínuo, crescente com o Senhor. E o apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses 2, de 12 a 13, que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, né? Também Oséias 6,3 nos diz que nós devemos prosseguir em conhecê-lo. Então, uma das abordagens mais comuns é essa vivência contínua de buscar mais intimidade, de nos aproximarmos mais do Senhor, né? É um chamamento à necessidade da santificação, porque uma vez que nós fomos alcançados por Jesus, pela cruz, não significa dizer que acabou, que a gente para ali e continua a mesma vida que a gente sempre teve, porque a gente já foi salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre, né? Não é uma relação estática. Cada vez você tem que se santificar, ir para águas mais profundas. Essa é uma abordagem bem comum
que a gente já deve ter ouvido várias mensagens nesse sentido e verdadeiramente poderosa, né? E traz a gente a esse chamamento de estarmos sempre buscando um lugar de mais santidade, de mais presença do Senhor. Um outro enfoque também, que é muito comum, quando a gente ouve mensagens sobre esse texto, é a água como sendo uma simbologia de Cristo. Então a água, ela foi vertida ali em Jerusalém, juntamente com o sangue de Jesus, e ela atingiria todo o Oriente. E todos os que houvessem sido tocados pelo pecado ou pela morte seriam atingidos por essa água que verteu de Jerusalém, que é a própria água e o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Então nós entendemos aqui morte como separação de Deus por causa do pecado. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Então esse texto nos mostra também que essa água tem o poder de superabundar nos lugares aonde a morte tocou, né? E essas águas representam essa graça, então, que alcança todos os lugares e todas as pessoas que estão mortas por causa do pecado. O fluxo de bênção começa lá em Jerusalém, no lugar do sacrifício, onde Cristo carregou os nossos pecados sobre si. E aquele rio, ao crescer, com o crescimento que vem do próprio Deus, à medida em que o Espírito Santo multiplica a sua plenitude, torna-se um rio profundo que flui do trono do Senhor. Né? O Espírito Santo multiplica essa água, o poder dessa água. Então nós vemos hoje o mundo todo tocado por essa água, né? E é maravilhoso essa outra abordagem, porque ela é real, ela é verdadeira. Nós somos prova disso. Nós fomos alcançados por esta água lá de Jerusalém. Saiu lá de Jerusalém e hoje nós estamos aqui e ela vai chegar até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Essas duas palavras, dois enfoques são muito poderosos e por aí eu já poderia parar, porque eu já me sinto edificada pelo que elas trazem. Mas, na verdade, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e é o foco da minha palavra hoje, é sobre o contexto do Mar Morto. É o cenário que está relacionado ao Mar Morto. O Mar Morto, ele está localizado no Oriente Médio, entre os territórios de Israel, Palestina e Jordânia. Ele é alimentado principalmente pelo Rio Jordão. Ele tem uma área de 1.020 quilômetros quadrados, tem cerca de 82 quilômetros de extensão, 18 quilômetros de largura e uma profundidade de 377 metros. A gente sabe que o Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra. Ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, sendo a depressão mais profunda do planeta Terra. Né? Ele tem esse nome porque é um poço de águas extremamente salgada. O índice de salinidade, quase não saiu, do Mar Morto é um dos maiores do planeta. Para você ter uma ideia, a quantidade média de sal nos oceanos é de 35 gramas de sal para cada litro de água. No Mar Morto, esse índice chega a ser de 300 gramas. 300 gramas por litro de água. É um mar que não gera nada. Não há nenhum tipo de vida. Só uma bactéria consegue viver nesse mar e o nome dela é não sei o que mortis. Já é bem sugestivo. Só quem consegue viver dentro do Mar Morto é uma bactéria que se chama morte. Tenso, né? Mas ela é tão venenosa, essa água é tão ruim, que se você beber dessa água, você corre o risco de ter uma desidratação profunda e uma parada renal. A água é tão venenosa que o exalar do vapor dela mata as aves que sobrevoam o Mar Morto.
Se você passar mais de 20 minutos dentro do Mar Morto, você vai ter desidratação, tontura, desmaios. Se cair no seu olho, você vai ter problema de visão, pode até perder a vista. Quando a gente vai para o Mar Morto, o guia passa uns 15 minutos dizendo a gente, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você fica achando assim, por que eu vou entrar nesse negócio? Tem mais prejuízo do que benefício. É um buraco que cheira a morte. É um poço de morte. O nome lhe é bem apropriado. Se você tomar um copinho de água do Mar Morto, equivale a você tomar um copo de água com 10 colheres de sal dentro. Segundo o site da azieta.com. Pega um copo d'água, bota 10 colheres de sal dentro e bebe, para você ver o que vai acontecer com você. É um lugar que o nome não poderia ser mais bem apropriado, né? Mar Morto. Mar Morto. E há lugares nas nossas vidas, nas nossas almas, que são parecidas com o Mar Morto. É um buraco, né, fundo na sua alma, que tudo gera em função desse buraco. Toda a sua energia, porque esse mar é chamado de Mar Morto porque ele não dá nada para ninguém, né? A gente sabe disso, ele só recebe as águas, principalmente do Rio Jordão, mas ele não dá nada para ninguém, por isso que ele está morrendo. Pega a dica, né? É dando que se recebe. Mas esse buraco que nós temos na nossa alma, ele é uma draga, porque tudo vive em função deste trauma. Eu não sei, pode ter sido um abuso na sua infância, pode ter sido o abandono do teu pai ou da tua mãe, a rejeição do seu marido, o divórcio, uma morte súbita, uma sensação de um não pertencimento, uma coisa que travou a sua vida, e a sua vida inteira está em função desse buraco. Tudo que entra ali morre. Não gera nada. Não tem nada que sobreviva. Tudo, absolutamente tudo, fica em redor disso. Vira e mexe, você pensa que saiu desse lugar, você pensa que está melhor, você pensa que perdoou, você pensa que liberou, mas quando você percebe, você está lá de novo, com a mesma linguagem, com a mesma atitude do coração, com o mesmo rancor, com a mesma sede de vingança. Toda a sua vida é vivida em função de uma vingança, de uma função de exercer justiça, de mostrar que você é bom, mostrar que você foi injustiçado. Então você vive em função de preencher este buraco. E quanto mais você preenche, pior ele fica, mais salgado ele fica. As pessoas não aguentam andar do seu lado, você exala esse perfume de morte. A sua linguagem é corrompida. Você pode ter até um crentez, né? Dialeto crentez, mas quando você começa a falar, as pessoas identificam a morte. E o Senhor me trouxe uma mensagem de esperança nessa manhã, para os mar mortos que existe dentro de nós. Porque o texto que nós lemos nos fala de águas vertidas em Jerusalém, que tem condição e capacidade de fazer essas águas mortas se transformarem em águas vivas, e não só vivas, mas águas que produzem vida. Então eu creio que é uma esperança
é uma esperança, um lugar de que a gente pode sair desse eterno trauma. A gente pode sair deste lugar de vítima, de coitadinha. A gente pode ser curado. Nós temos um Deus que se importa com os nossos traumas. Nós temos um Deus que deu a vida para que você seja feita nova criatura. Nova criatura. Nós não precisamos ser reféns dos nossos traumas, independentemente da dor que você sofreu. Pode ter sido um abuso quando você era criança, pode ter sido um estupro, pode ter sido o que for, não interessa. Você é nova criatura. Deus deu a vida dele para que você seja feita nova criatura. Então existem algumas coisas, alguns aspectos na trajetória dessa água que eu gostaria de estudar com vocês nesta manhã. A primeira delas é que essas águas vêm de baixo. As águas vêm de baixo. Isso me fala de um quebrantamento, de uma humildade, de uma postura e disposição para que você passe pelo processo da cura. A palavra de Deus nos diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu sei por experiência própria que nas áreas em que eu me permiti ser curada, em que eu me permiti descer, me humilhar, pedir perdão para quem tinha me ferido, descer, ficar às vezes no chão, porque você fica tão quebrado igual um arroz de terceira. Foram as áreas que eu mais recebi cura. Às vezes a gente não é curado porque a gente não quer ser humilhado. A gente não é curado porque a gente não desce. A gente está sempre nesse lugar de eu fui a vítima. Eu fui a vítima. Ele é que tem que vir pedir perdão para mim. Ela é que tem que vir. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu? O Senhor falou para mim que eu tinha que pegar um avião. Toda vez o Senhor manda eu contar um testemunho, mas amém, né? Vamos embora. Vocês sabem, de novo, viu gente? Vou contar, o Senhor está mandando. Eu fui casada com um pastor. Tivemos um ministério em Brasília, na década de 80. Muito grande, televisão, livros escritos, uma grande igreja. E esse pastor caiu e me arrastou junto para o buraco. Eu e minha família toda. E passaram-se anos, eu me tranquei numa lugar de vítima. Eu era crente, Jesus. Eu sempre fiz tudo tão direitinho, Jesus. E um dia o Senhor falou para mim, Núbia, pega um avião, vai para Brasília pedir perdão para ele. Eu falei, oi? Eu? Acho que o Senhor está falando com a pessoa errada. Núbia, pega um avião, vai para Brasília, pede perdão para ele. Aí eu falei, Jesus, muito difícil. Mas se é o Senhor mesmo que está falando, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro. Minhas crianças eram adolescentes. Acho que eles tinham uma média de 18. Raíssa tinha 18, Raíssa já era noiva. O Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, então eu vou com os meninos, mas se eles quiserem ir, eles vão aceitar pagar a passagem deles, porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem deles. Aí eu falei para eles, ó, Deus está mandando eu ir para Brasília, pedir perdão para o teu pai. Vocês querem ir comigo? Querem, mas é o seguinte, vocês vão pagar a passagem, tá? Tá bom. Todo mundo topou. Eu falei, agora a segunda coisa, papai, eu só vou se a passagem estiver bem baratinha, porque eu não tenho dinheiro.
Aí eu procurando, achei uma passagem de R$50, irmãos. Naquela época, R$50. Aí eu fui. Um dia eu estava no posto de gasolina, ouvindo o rádio. Aí começa a tocar aquela música, Como Naamã. Não tem uma música? Como Naamã. Aí, eu lá botando gasolina no carro, a música. Quebra o meu orgulho, sei quem. Aí eu caí no choro. Aí o homem do lado estava botando gasolina e fez, senhora está bem? Está precisando de alguma coisa? Não, moço, você não tem noção do que está acontecendo comigo aqui. Eu mover dentro do carro. Eu digo, tá bom, Senhor. Quebra o meu orgulho. E eu fui, irmãos. E o Senhor falou para mim, há 20 anos de bênçãos retidas na sua vida, porque você não liberou o pai dos seus filhos. Eu não posso te abençoar enquanto você não perdoar. E eu cheguei em Brasília, irmãos, eu não fui só na casa dele, não. Eu falei com a minha ex-sogra. Fui em 7 casas. Chegar lá, o senhor falou, vai lá, tem um negócio ali, vai ali. Eu fiz 7 mergulhos, literalmente. Ficou conhecida na minha família como Missão Naamã. Eu tive que descer, irmãos. É muito difícil você pedir perdão para uma pessoa que lhe traiu. É muito difícil você pedir perdão para a pessoa que lhe machuca. Reiteradamente, é muito difícil, mas não há cristianismo sem quebrantamento. Não há cura sem humilhação. As águas vêm de baixo. As águas vêm de baixo. Então, o primeiro passo para você ser curada é deixe de resistir a Deus. Eu trouxe esse livro aqui, que eu acredito que vocês já devem ter lido. Quem não leu, leia. Eu estou relendo, talvez pela 4ª vez, esse livro. O Avivamento do Odre Novo, de Cote. Ele diz que você pensa que é o diabo que está lhe resistindo muitas vezes, porque as coisas não acontecem. Parece que parou tudo na sua vida. E você vem para a igreja, e você dá seu dízimo, e você é fiel, você serve no ministério, e nada acontece. E ele fala, não é o diabo lhe resistindo, é Deus. Aprenda a discernir, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é fácil, irmãos. Você que foi vítima de um abuso, você que teve um pai abusador, você que teve uma mãe ausente, você que foi abandonado, não é fácil expor essa dor, mas é necessária. É necessário se humilhar. As águas vêm de baixo. Existe um mecanismo de defesa chamado sublimação que te leva a evitar esse lugar de dor. Então, às vezes você entra nesse mecanismo e você vira um ativista na igreja, parecido com Jefté, né? Esse livro fala da ferida de Jefté. E Jefté era um cara top, valente, guerreiro. Tanto que os irmãos que passaram a vida toda rejeitando, foram lá para dizer para ele, olha, você vem ser líder sobre nós, que ele tinha os dons de liderança, mas a liderança dele era corrompida, porque ele não se permitiu tratar. Ele criou todo um ministério em cima de uma dor, para mostrar que ele era o cara. E ele fez um voto e sacrificou a sua própria herança, a sua própria família. É um mar morto, não gerou nada, não há descendência de Jefté. A gente precisa expor, irmãos.
Procure o pastor, procure seu discipulador, se exponha. Procure a pessoa que lhe feriu. Procure o seu algoz. Libere perdão. E essas águas vão começar a irromper de baixo. Esse mecanismo, ele faz com que você substitua o lugar da dor. Então você não tem coragem de encarar a dor, e aí você faz outra coisa para não pensar naquela dor. Então é quando você se torna um ativista, por exemplo, na igreja. Você está em 30 ministérios. Você faz tudo, você faz tudo. Mas é porque você tem medo que alguém cutuque a sua dor. Então você faz tudo para evitar essa dor. Cuidado, para que o seu ministério não se assemelhe ao de Jefté, que não gerou frutos. Ele sacrificou a própria filha dele. E ali algumas pessoas dizem para suavizar que foi um sacrifício mais ou menos, mas não foi não, irmão, foi morte. Ali ele matou a filha dele, pensando que estava agradando a Deus. Não há cura sem humilhação. Você vai ficar com cara de tacho. Todo mundo vai dizer que você está doida. Como é que você vai lá pedir perdão para o cara que foi teu algoz? Mas o evangelho te custa tudo, inclusive a tua reputação. A segunda característica que eu vejo desse processo é que Deus nunca nos deixa sós. Em todo o tempo que Ezequiel passou por essas águas, havia um homem que lhe instruía passo a passo, que media as águas, que pegou ele pela mão e o conduziu a águas mais profundas. Não é possível passar por um processo de cura e libertação sozinho. Cote fala isso, não é uma frase minha. Cote fala, não é possível passar por um processo de cura e libertação sozinho. E esse texto nos mostra isso. Você não está só, porque o homem de dores descrito em Isaías 53, que sofreu todas as dores possíveis e imagináveis, está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Além disso, ele deixou o Paracletos, o Espírito Santo. Paracletos no grego significa defensor, mentor, auxiliador, intercessor, advogado. Você não está só. Você não está só. Ora, Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E como se isso não bastasse, nós somos uma igreja pioneira no Nordeste em cura e libertação. Muito antes da EIFOL, nós tínhamos veredas antigas. Nós temos o seminário Raízes. Hoje nós temos a EIFOL. Esta igreja lhe proporciona instrumentos de cura. Outro dia a pastora estava pregando aqui que foi aconselhar um casal que estava passando por lutas, membro desta igreja, e ela identificou neles problemas de como se nunca tivessem ouvido falar de veredas, de raízes, de EIFOL.
Irmão, se você quer ser curado, você precisa passar por um desses instrumentos. Não é uma questão de, se der eu vou, se não der não dá. Eu vou ficar em casa e o Senhor vai me curar em casa. Não. Você precisa passar por esses seminários. A nossa igreja oferta. Não pode pagar? Procura os pastores. Nós queremos que você seja curado. Sabe por quê, gente? Porque só uma igreja curada gera. Só uma igreja curada gera. Ou nós estaremos aqui replicando doenças, replicando traumas, replicando comportamentos demoníacos nas gerações que Deus nos tem entregado. Cuidado! Cuidado! Você só tem condição de curar quando você está curado. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. E veja se ainda existe um mar morto aí dentro. Seu queridinho do coração, que você não deixa ninguém tocar, porque dói tanto que eu faço assim. Não vou fazer EIFOL. Vai abrir minha chaga. Vão me conhecer por dentro. Tá doido? Que eu vou para um aconselhamento coletivo, expor a minha vida? Irmão, não quer ir para o aconselhamento coletivo? Não vai. A gente respeita. Mas procura alguém. Procura os pastores que trabalham com aconselhamento. Peça socorro. Saia desse lugar. Há cura disponível. Há cura disponível. A terceira característica que eu gostaria de ressaltar é que este processo é paulatino e contínuo. As águas vão se aprofundando a ponto de se tornarem águas caudalosas. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe essa coisa, eu passei por uma libertação, liberto para sempre. Pastora Eliane vive dizendo aqui, libertação é todo dia. Não é porque você fez a EIFOL, ou fez o Veredas, ou tem um aconselhamento que acabou. Você venceu o pecado. O pecado tenazmente nos assedia. Todos os dias ele bate na sua porta. E todos os dias você tem que dizer não. No meu caso era a falta de perdão. Vez por outra, eu fico sabendo de uma história em relação ao meu ex-marido e aos meus filhos, e vem todo aquele sentimento de novo. E eu digo, debaixo dos meus pés, Satanás. Eu liberei perdão. Ele com Deus e eu com Deus. Sabe por quê, irmão? Eu vou dar conta a Deus, é do meu coração, não é do dele, não. Você não vai dar contas a Deus do coração da pessoa que lhe machucou, não. Você vai dar contas a Deus do seu coração. Então a gente vê que o anjo levou esse homem, esse profeta, a águas mais profundas, mais 1 metro, mais 1 metro. Então às vezes você começa e o nível da libertação não chega aonde tem que chegar. Aí você para. Outro dia eu estava conversando aqui com a pastora Cássia, e ela falou, não, Núbia, tem gente que começa a libertação e aí para. Aí a gente marca, tenta marcar de novo, liga, e a pessoa está sempre se esquivando. Porque não quer descer mais 1 metro.
não quer descer mais 1 metro. Irmãos, eu não sou médica não, mas tem uma médica aqui. Você vai tratar um câncer. Se você deixar uma célula na cirurgia cancerosa, o que vai acontecer? Hein, médica? Nasce de novo. E de repente é pior do que o primeiro estágio. Normalmente as metástases são mais graves do que o câncer inicial. Cuidado. Arranca tudo, irmão. Rasga mais. Vai mais fundo. Se exponha mais ao cirurgião chamado Espírito Santo. Porque se você deixar uma célula, pode até ficar dormente por alguns anos, mas em algum momento vai pipocar. E você vai ver tomar conta. Eu relendo esse texto, eu vejo que o homem media as águas e fazia com que o homem passasse por essas águas. Portanto, não é um processo pacífico e muito menos passivo. É um processo ativo que exigia esforço, resiliência, continuidade. Até o ponto dele achar que seria afogado pelas águas, porque ele já não conseguia atravessar o rio. Então não pense você que é uma coisa assim, mergulhou, foi embora. Não. É um processo contínuo, todo dia, todo dia. Todo dia permitir que as águas curadoras do Senhor inundem o meu mar morto. Pouco a pouco, metro a metro, passo a passo. Assim você será curado. A quarta característica que eu gostaria de ressaltar é que esse mesmo lugar de morte será o lugar onde brotará vida, frutos e remédio. No lugar da vergonha haverá dupla honra. Onde você se deixar tratar, você ganhará autoridade para curar outros, pelo poder do seu testemunho. O seu testemunho é a cura que muitas pessoas vão receber por causa do seu testemunho. Isso me remete a uma metáfora que eu já ouvi no passado, de guerra. Em quem você confiaria no caso de uma guerra para atravessar a trincheira com você? Um soldado recém-alistado, novinho, sem nenhuma experiência de guerra, sem nenhuma cicatriz, ou num soldado veterano cheio de cicatrizes? Quem você acha que tem mais habilidade para te levar, te conduzir numa trincheira de guerra? Né? A gente faz, quer ver? A gente faz isso todo dia. Pelo menos eu sou assim, desculpa aí eu falar dos colegas. Mas quando eu vou para um médico, que eu sinto que o médico tem cara de recém-formado, ele pode ser até muito bom, sabe? Mas eu digo assim, ai meu Deus, está cheirando a fralda ainda esse menino. Será que ele sabe? Porque é normal, gente, da vida. A gente quer as pessoas que passaram por experiências, que estejam ao nosso lado, quando nós passarmos por essas mesmas experiências. É simples assim. Então um menino
imaturo, um dia está aqui, outro dia está ali, não se deixa tratar, não se deixa tocar, ser tocado pelas águas, não tem autoridade, não tem autoridade para ser curado e nem para curar. Agora, um menino que já sofreu os canecos, foi abusado, humilhado, rejeitado, sei lá o que há do mais, mas se permitiu ser curado, se permitiu ser tocado nas suas áreas de podridão, nos seus mar mortos, tem autoridade para curar gerações. Pode ser um menino e pode ser um velho. Eu passei 20 anos, irmãos. 20 anos não é 2 dias. Resistindo a Deus. Eu passei 20 anos num deserto, lambendo minhas feridas, sem me permitir ser curada, porque doía demais, me expunha demais. As pessoas vão conhecer quem eu fui, por onde eu andei, quando eu me revoltei com o Senhor. Mas o dia que eu falei, Senhor, não dá mais. Não dá mais para te resistir. Que importa? Sabe o que eu vejo, irmãos, quando eu dou meu testemunho hoje? Que pessoas são curadas, porque elas viveram exatamente as mesmas dores que eu sofri, as mesmas rejeições, os mesmos traumas, a mesma bandalheira. Tão comum, irmãos, quando uma mulher se divorcia e ela viveu a vida toda na igreja, ela achar que perdeu o tempo dela, que ser santa e estar na igreja era besteira, e vai justamente para o outro lado, que foi o que eu vivi. Então, quando eu trago esse testemunho hoje de como Deus me resgatou, está até no meu livro isso, e me trouxe lá do deserto, é cura, irmão. Porque o Senhor dá autoridade nesse lugar em que você se permitiu ser curada, para curar muitos. Não tenha vergonha da tua dor. Não tenha vergonha do teu passado lá atrás. Tenha vergonha de continuar no pecado. Isso sim. De achar que está enganando as pessoas. Isso sim. Mas do que você passou, até onde Deus entrou na sua vida, de onde Ele lhe tirou, não tenha vergonha, porque é exatamente nesse lugar e deste lugar que as águas que trazem vida brotarão. Aleluia. E por fim, irmãos, eu gostaria de falar da última característica que esse texto me mostra, que está lá no versículo 11, que diz que os charcos e os pântanos não passarão. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que sempre seremos vasos de barro que carregam um tesouro valioso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. 2 Coríntios 4:7. Lama é barro, e o barro permanece para que nós nunca nos esqueçamos de onde saímos.
para que a nossa humanidade, para nos lembrarmos de quem somos, nunca se aparte de nós. O charco continua. A Aline, quando ela entra nessas piscinas, ela fica até escorregando na lama, porque a lama não vai sair, irmãos. O problema é que tem gente que passa por seminário de cura e libertação e aí já acha que é a top das galáxias. Eu já fiz muito seminário, eu já sei tudo, eu já fiz esse negócio, eu não tenho nada mais a aprender. Vira um torresmo seco, esturricado. E aí começa a ferir as pessoas na sua religiosidade tacanha, na sua hipocrisia, no seu farisaísmo. Eu já sou a santa. Eu tenho curso de teologia. Já fiz 5 seminários. Não tenho mais nada a aprender. Já andei. Enquanto você vem, eu já fui. Eu já ouvi isso. Enquanto você vem, eu já fui. Você vem com a farinha, eu já estou com o bolo. Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso, irmãos? É o seguinte: quem está em pé, cuidado, para que não caia. Você é lama, é charco. Mesmo que você sofra o mais profundo encontro com o Senhor, mesmo que haja uma renovação e uma cura tremenda na sua vida, você continua sendo barro. Homem, humus, humanidade, tudo vem de barro. Humildade. Às vezes o orgulho, irmãos. Às vezes não, vou refazer a minha frase. Sempre as janelas de orgulho que você mantiver abertas em qualquer fase desse processo de cura, alimenta Satanás. Você entra em rodas de Jezabel, de manipulação. Porque agora você tem um modelo, o modelo da santidade. Você é barro. Não se arvore nos dons, na palavra que você tem recebido, na profecia. Eu não sei como Deus tem capacitado você. Eu não sei quantos dons o Senhor tem dado a você. Mas uma coisa eu sei: não são seus. Não são seus. Não se arvore no processo da sua cura. Cada dia, sabe, irmãos, como Isaías quando viu o Senhor. Ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros. Ele viu o Senhor. O cara era o cara. Quem já viu o Senhor aqui assim? Levanta a mão. Tá vendo? Quem já viu um trono? Os 4 seres viventes. Ele podia dizer: opa, estou bem na ficha. Aí, eu orei por tal pessoa e tal pessoa foi curada. Ai, 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 ai de mim. Ai de mim. Ai de mim.
Irmão, quanto mais Deus te usar, presta atenção que é Deus falando. Entre nesse lugar que Isaías entrou. Ai de mim, 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 ai de mim. Porque não é sobre você, é sobre Ele. É por Ele, para Ele e por meio dEle. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, a excelsa sabedoria e os conhecimentos é dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Somos barro que portamos um tesouro de ouro. Cuidado, irmão, para que você não caia. Tenha misericórdia dos que caem. Tenha misericórdia dos fracos. Outro dia eu estava numa livraria e achei um livro, Os Feridos pela Igreja. Pessoas que se dizem tão santas, tão cheias de Deus, usadas em poder e maravilha, sinais, línguas, revelação, conhecimento, ferindo a noiva de Cristo, com palavras, com julgamento, com modelo de santidade, sem misericórdia, sem amor, sem se colocar no lugar do outro, sentir a dor dele. Porque, irmão, não pense você que é fácil. Não pense você que é fácil lutar contra pecado reincidente, familiar. Às vezes é um processo de décadas. E a gente tem muita impaciência porque a gente vive num mundo imediatista. Geração McDonald's, tudo é para agora. Então a gente não tem paciência de andar com o irmão. Não temos misericórdia. Não vemos pelos olhos da fé a promessa de Deus naquela vida. Declaramos com as nossas bocas sentenças de morte. Somos profetas do caos. Misericórdia de nós, irmãos. Misericórdia. O charco vai permanecer, mesmo em águas tratadas, mesmo em águas puras, mesmo em águas que geram vida. O charco vai permanecer. Nunca se esqueça de onde você saiu. Hoje é manhã de cura. Há muitos feridos. Há muitas lágrimas, traumas do passado, dores de rejeição, de traição. A gente vai orar, irmãos, para que o Senhor comece esse processo, mas esse processo ele é contínuo e paulatino, como eu falei aqui já de manhã, né? Mais cedo. Então a gente vai orar para liberar o seu coração, para que essas águas comecem a pulsar da cruz de Cristo hoje na sua vida.
Mas o processo é responsabilidade sua. Você tem que procurar ser curado. Faça IFOL, faça o Veredas, procure os pastores que trabalham com aconselhamento, peça socorro, chore diante de Deus, perdoe as pessoas que te feriram, vai atrás, faz o seu dever de casa, porque a parte de Deus Ele faz, mas a sua parte Ele não faz não, irmão. A sua parte é com você. Então, se essa palavra é para você, irmãos, fique em pé, aqueles que quiserem a oração. Há uma música que diz: existe um rio que flui do trono de Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Pai. Tu és a fonte, Senhor. Meu Deus, sonda os corações de todas essas pessoas que estão agora em pé, Senhor, colocando lugares de mar morto, Pai, nas suas vidas, traumas, feridas, Senhor, angústias, dores, ressentimentos, rejeições, abandono. Meu Deus, são tantas dores. Oh Deus, são tantas dores. Ah, Deus, mas há um rio, a tua palavra diz, há um rio que flui do trono. Oh Deus, toca, Senhor, toca, Pai, troca essas águas, troca essas águas, troca essas águas, meu. Não deixa, Pai, lugares de morte prevalecerem sobre o propósito que tu tens para nós, Senhor. Não deixa, Senhor, que as sentenças de morte declaradas por Satanás em nossas vidas possam prevalecer, porque a tua palavra, Senhor, permanece para sempre. Pode passar tudo, Senhor, mas a tua palavra não vai passar, Pai. Nós tomamos posse nessa manhã como igreja da verdade do teu trono sobre cada um de nós. Somos herança bendita do Senhor, somos reis e sacerdotes. Ah, Senhor, somos este povo que o Senhor escolheu e predestinou para toda sorte de bênção espiritual.
somos esses que o Senhor escolheu para reinarmos sobre a terra. Somos sim, Pai, uma geração curada. Pai, pedimos misericórdia da igreja brasileira. Deus, tenha misericórdia desses líderes que têm perpetuado feridas sobre os rebanhos que lhes são entregues. Líderes, Senhor, orgulhosos, presunçosos, farisaicos, que não se submetem às tuas águas. Senhor, Espírito Santo, tu que convences do pecado, da justiça e do juízo, eu peço a ti, Senhor, tira os olhos, tira a venda dos olhos. Mostra aquela janela que só o Senhor vê, Revela, Pai, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e na autoridade do teu nome eu te peço, Senhor, revela aos nossos corações o que está oculto, o que é morte, o que nos leva continuamente para as águas do mar morto. Revela, Senhor, para que sejamos curados, em nome de Jesus, libera a tua cura sobre a tua noiva, libera a tua cura sobre a tua noiva, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Jesus, aleluia.